Eu acho tão brega falar: "Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal". Olá, seja muito muito bem-vindo ao meu canal. Vamos falar aqui, nesse bate-papo, sobre maturidade e envelhecimento. Meu projeto de vida, dentro do meu projeto de vida, que envolve muitas coisas, envelhecer significa envelhecer com saúde, com alegria, com disposição. Hoje em dia a gente tem muitos recursos, né, farmacológicos, recursos de saúde, né, na medicina, que permitem com que a gente tenha longevidade, né. Então, a expectativa de vida há 50 anos atrás era 70 anos, 60, 70 anos, né. Quem chegava aos 80, às vezes chegava muito doente, chegava já debilitado, né, e já com 80 anos já era considerado uma pessoa, né, muito velha, né. E, hoje, nós vemos aí exemplos de pessoas com 80 anos que você fala assim: "Meu Deus do céu", né. Meus pais mesmo, né, eles, assim, não aparentam ter a idade que têm, graças a Deus têm saúde, né, minha mãe com 81 anos, meu pai com 85. Agora, por exemplo, você pega um exemplo de mulher que você jamais diria que está na casa dos 80 anos, desculpe se eu não podia falar, mas revelei porque está escrito lá na internet, tá. Elô Pinheiro, né, a garota de Ipanema. Gente, ela ainda é uma garota de Ipanema e ela tem 80 anos. Ela é linda. Então o que eu quero dizer aqui é que a expectativa de vida, a nossa expectativa de vida, ela aumentou, né, devido aí a esse avanço da ciência, e só que não necessariamente a gente aprendeu a cuidar da nossa vida, né. Então, a gente está morrendo mais tarde, mas muitos de nós ainda estamos morrendo e morreremos doentes, né, e assim, a gente vai ter uma longa, jornada, uma uma vida longa sem qualidade. Então, de que adianta você, passar dos 60, 70 anos, 80, viver até os 100, 110, 120, se você for viver doente, né, dependendo de remédios, de tratamentos, de médicos, né. Então eu acredito que, dentro do meu projeto de, né, de vida, eu acredito que a gente tem que investir, né, na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida, boa alimentação, esporte, saúde mental, né, para a gente chegar, né, nessa idade avançada, podendo ainda usufruir das coisas boas da vida, né. E amadurecer, né, e envelhecer tem muito a ver, né, amadurecer tem muito a ver com essa questão, porque há muito pouco tempo atrás, e ainda existe, né, um tabu muito grande sobre envelhecimento, né. Então as pessoas, tem muitas mulheres principalmente que não gostam de dizer a idade que têm, né. Eh, e muitas pessoas investindo pesado na estética, né, na indústria da estética, fazendo procedimentos, super invasivos, correndo até risco de vida, fazendo, alterações, né, corporais, e que às vezes são exageradas, são desnecessárias, às vezes são necessárias mesmo. E às vezes não, às vezes é um desespero de medo de envelhecer, de medo de deixar de ser belo, bela, de deixar de ser aceito socialmente, né. E, eh, a gente precisa enxergar a beleza de envelhecer, né. Então, assim, sem querer romantizar muito a coisa aqui, porque envelhecer também implica em muitas questões ruins. A partir do momento que a gente nasce, a gente já está morrendo, né, a gente já começou a envelhecer. Então, a gente tem um processo de degradação natural, que não tem como, a gente pode tentar retardar esse processo, mas a gente não tem como fugir dele, né, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né, e se a gente não morrer de acidente ou de qualquer coisa, a gente vai morrer
definhando, né, porque é o nosso destino. A parte ruim de envelhecer é que você fica limitado, tem coisas que você não consegue mais fazer, que você não pode mais fazer, né. Então, por exemplo, meus pais idosos, né, é claro que eles sabem que eles têm as limitações deles, mas eu sempre me coloco no lugar deles para imaginar o quanto deve ser difícil você saber que você não deve subir uma escada, por mais que você consiga. É melhor você não subir, porque se você cair, você pode se machucar e talvez, dependendo do que você quebrar, pode não ter conserto, ou pode te deixar numa cama, né. Então isso é uma limitação que você viveu a vida toda fazendo tudo aquilo que você sempre quis, que você sempre pôde e de repente você não pode mais. E não há nada que você possa fazer em relação a isso. Outra coisa, eu lembro, por exemplo, quando meu pai vendeu o carro dele, ele falou para mim, ele falou: "Filha, venda meu carro, porque eu não posso mais dirigir. Eu não tenho mais condições de dirigir e eu não aguento olhar para esse carro na garagem, sabendo que eu não posso mais dirigir". Vocês já pararam para imaginar o quanto deve ser difícil você ter autonomia, ter a liberdade de ir e vir, de dirigir a vida toda e de repente você ter que admitir para você mesmo que você não pode mais fazer isso? Então, envelhecer é difícil, traz limitações físicas, limitações psicológicas, depressão senil, né, que é você estar chegando próximo do fim da sua vida e você perceber que você, que você vai morrer, é inevitável. Então, envelhecer é difícil, né, a gente vai ficando doente, vai aparecendo um monte de, nossa, né, dor aqui, dor ali, e menos disposição, mais cansaço. É isso, é difícil, mas a gente tem que, sem querer romantizar, né, sem querer pintar aqui um conto de fadas, mas a gente precisa olhar a parte bela disso tudo. Você deixar todas aquelas paranoias adolescentes, da juventude, você entender com o tempo que tudo aquilo que te preocupava não é de fato importante. Porque quando você chega num determinado ponto da vida, que você atinge uma certa maturidade, você percebe o que realmente é importante, porque o tempo está correndo e está acabando, né? O tempo vai acabar para todo mundo. E o que você vai fazer com o tempo que te resta? O que você vai fazer por você mesmo, pela sua vida, né? E aí você começa a dar importância para aquilo que realmente importa para você, na sua vida, para a vida que você vai viver, para aquilo que vai fazer diferença no que você vai sentir, no que você vai lembrar, né, no que vai te fazer bem, né. De novo, né, ninguém quer chegar no final da vida mal, se arrastando, destruído e principalmente psicologicamente, né, cheio de memórias ruins, além das doenças, né. Então, ter essa consciência, né, atingir um grau de maturidade aonde você consegue, entender que você precisa viver a sua vida por você mesmo, isso é muito belo. Então a envelhecer, né, traz esse conhecimento, essa maturidade, e a gente precisa enxergar a beleza disso. E a gente também precisa enxergar que a gente envelhece como um todo, né, então, eh, muitas mulheres, muitos homens, e eu me coloco nessa categoria, melhoram quando envelhecem, né. Às vezes a gente olha umas fotografias, principalmente a gente que é da geração dos anos 80, nossa senhora, se olhar foto dos anos 90, dos anos 2000, você fala assim: "Meu Deus, eu não acredito que eu era assim". Porque era a moda da época, né.
A gente se vestia e cortava o cabelo e fazia as coisas daquele jeito, e assim vai ser sempre, né, a moda vai estar sempre mudando. Mas o fato é que algumas pessoas conseguiram melhorar com o tempo, conseguem enxergar isso, conseguem se autoaceitar, né, e conseguem conviver bem com isso, com o envelhecimento e o amadurecimento, porque o tempo lhes fez bem. Porém, para outras pessoas não, né, algumas pessoas, ou não se cuidaram ou passaram por muitas dificuldades, e enfim, o tempo não as favoreceu. O fato é que marcas de expressões, linhas, rugas, queda de cabelo, engordar, emagrecer, flacidez, estria, celulite, cabelo branco, ninguém está imune. Todo mundo vai ter essas coisas. E a gente precisa decidir o que fazer com isso. E uma coisa que eu acho que é importantíssimo é a gente aceitar. Você pode se cuidar, você pode fazer procedimento estético, você pode fazer o que você quiser, mas é importante você aceitar que cada uma dessas coisas faz parte da sua história, te construiu, faz de você quem você é. A gente precisa entender que algumas marcas são importantes até para a gente lembrar da nossa história, a gente lembrar das escolhas que a gente fez, boas e ruins, dos caminhos que a gente trilhou, né? E aceitar isso como parte, né, da nossa jornada. Então, envelhecer é, é muito rico, é muito bonito, é um processo que traz essa clareza para a gente e, e essa informação que ela é um fato, né, do envelhecimento, a gente tem que saber o que fazer com ela. Se a gente vai encarar isso, que é um fato, de uma forma natural, leve, gostosa, madura, ou se a gente vai ficar sofrendo e querendo lutar contra o tempo, né? Negar uma realidade. Então, é isso.